Ó, este é o metalon, também muito usado para colocar fogo. Compra-se em loja que vende tubos. E a grande vantagem dele é que ele é bem reto, né? Você não precisa trabalhar, ele não movimenta tanto igual a madeira. Ele já vem mais ou menos zincado, não enferruja fácil. E uma dica para colocar na parede diretamente, vou mostrar como é que eu faço aqui para abrir as pontas aqui, se eu usar o mesmo. Porque outra forma seria você colocar as barras e prendê-lo dessa forma, entendeu? Mas aí vai ficar um mais alto que o outro. Você pode usar sem ter na parede, só que aí eu já furei, ó, faço um furo aqui, ó, aqui, aqui e aqui, ó, dos três lados. Depois prenda com o furo dois furos para lá e um para o lado de cá, ó. Prenda no esquadro, se tiver uma morsa de ferro assim, ó, é mais fácil de você fazer. Você dá um corte direto. Veja se está certinho. Esse aqui é um corte em pé, rente aqui, ó. Esse corte aqui ele vai sair todo. Esse aqui também, você pode cortar aqui, ó. Você passa esse corte até encostar embaixo ali, ó. Já saiu lá, ó. E aqui você passa esse corte aqui, ó. Para começar realmente é meio ruim de fazer. Segura o peso da serrinha que você consegue fazer uma boa. Leva a serra pegando a extensão dela inteira, você vai fazer melhor. Feito isso, ó, não mexa com ele, veja se ele está no esquadro, você vai bater aqui, ó. Se você não tem uma morsa, arruma uma forma de fazer. Depois é só virar aqui, ó. Veja se está mais ou menos. A parte daqui tem que estar por cima da peça aqui, para ficar igual. E bata esse lado. Aí, ó, perfeito. Rapidinho de fazer. Se ficou torto, põe em algum lugar e bata. Você pode usar só essa parte aqui, ó. Não precisa usar as duas, mas se quiser usar as três, tudo bem, não tem problema nenhum. Fica bem legal. Para marcar, você tem que marcar, ver a distância que vai na parede, mais ou menos aqui, ó, e acrescenta mais ou menos uns 2 milímetros. Ou diminua uns 2 milímetros para você virar. Tem que fazer um de teste e você vê o que você vai aumentar ou diminuir para ele dar certo na parede, lá para não ficar pequeno ou grande. Uma parede que vai baixo do teto, vocês vão ter um risco aqui, eu vou usar como exemplo. Vocês põem pode usar para, se não tiver em cima alguma coisa para você galgar certo, saber se está no nível ou não, ou vai pelo chão ou vai por cima. Se não tiver, uma régua de alumínio e um nível bom, ó, você pode riscar. Risca assim, ó, para depois colocar as travessas. Quem sabe usar espaços grandes, o melhor é esse aqui, ó, mangueira de nível. Água, as pontas, tira as bolhas e tal, veja como é que usa isso. Passa duas marcações, estica uma linha de nylon bem reta, você consegue fazer alguma marcação também. A gente usava muito, punha um barbante, punha um vermelhão nele, esse vermelhão de piso, esticava, via o nível, deixava bem esticado e dava um puxão assim, ele batia na parede e ficava a marca. É uma dica também legal. Aqui eu já fixei, ó. Você não precisa exatamente pôr aqui, ó. Madeira também é possível fazer só com essa travessa, não precisa ter aquela travessa aqui, ó. Porque se você pôr aqui mais ou menos 50 em 50, você prende só o forro. Você põe sempre ele para cima da risca que você fez, veja se está no lugar correto. Aí você vai pegar e só prende nessas peças. Vou colocar um prego aqui só para segurar, como eu estou sozinho.
Vou demonstrar como é que coloca isso. Você só prende aqui e aqui, ó. Usa-se arame cozido e arame galvanizado. Arame galvanizado para prender. Usa-se um furador, uma chave de fenda velha, alguma coisa, faça um furadorzinho, ó. Toma cuidado para não estragar aqui quando você furar. Só faça os dois buraquinhos. Ponha o arame aqui. O ideal é quanto mais para dentro o arame entrar, melhor é. Então, ó, vem aqui, prende, pega o alicate. Eles podem serem presos só assim, ó. Veja se aqui embaixo a borda dele não está muito para baixo. Se tiver, pega uma espátula, ponha e bata ele. Ou uma ferramenta e entorta ele para cima para não atrapalhar o forro na hora de entrar, ó. Ficou legal, ó. É só amarrado. Fica legal. Depois vem o forro. Você não precisa pôr madeira porque isso aqui dá uma sustentação, mas põe em torno de 50 centímetros, mais ou menos 60 no máximo. Aí o forro entra numa boa aqui, ó. Encostou o forro, arame, aqui eu já deixei pré-furado, ó. 2 furinhos, pode ser por cima, é melhor daqui para lá, porque a rebarba fica para cima. Bota o arame e prenda. Se você apertar, ele vai dar uma esticada lá, vai tirar aquela dobra que ele fica embaixo. Se ficar dobra, com uma ferramenta, é melhor com a espátula. Empurra aqui, ó. Ó. Só isso basta. Vai colocando as outras placas. Toma cuidado aqui não ficar o arame para baixo, não vai ficar onda, olha aí, ó. Dá para você ir prendendo numa boa. Mesma coisa aqui, ó. Os furos, ó, aconselho você fazer o furo bem um pouquinho para dentro. Toma cuidado para o furador não marcar aqui, ó. Se você pôr o furo muito para cá, ó, ele fica mole. Se você pôr um pouquinho para dentro aqui, ó, vai ficar melhor. É só aqui que vocês têm que tomar cuidado, porque vai ficar uma onda aqui, ó. Com a espátula, bota a espátula de ferro e dá uma batidinha, depois aperta, melhor. Aí não fica essa onda aqui, ó. Fica muito bom, ó. Mas tem que ser tudo galvanizado, senão enferruja tudo. Então não tem necessidade de pôr aqui, ó, se não quiser. Só, mas você tem que alinhar e nivelar. Aqui eu só fiz pregado, ó. Por quê? Ele não desce. Se a travessa tiver parede a parede certinha, você vai ter que calçar o meio. Se ela envergar o meio, ela cai. Senão não. Senão você só pode pôr um parafuso aqui em cima. Não precisa pôr dos dois lados, ó. Só aqui em cima tá bom. Ela já trava bem, ó. Fica firme pra caramba, ó. Bom, aqui eu tenho um forro que eu já fiz mais ou menos tem 8 anos. Para vocês verem a durabilidade desse forro. Esse aqui na época foi feito com as palas de 10 milímetros. Então elas são individuais. Eu acredito que é até um forro até mais bonito. Está perfeito, não tem ondulação. Aqui, ó, um exemplo de como eu prendi o ventilador de teto. E estou mostrando isso aqui, até desmontei um pouco para mostrar para vocês como se faz ele rebaixado de um teto, onde tem uma laje. Aqui, como a gente tinha uma viga bem nesse rumo aqui, ó,
E então, para esconder essa viga, eu fiz rebaixado. Tinha altura suficiente para fazer, não, ficou até muito baixo, ó. Ficou perfeito. Esse roda-forro era um arremate que tinha, não é igual ao que tem hoje, ó. Talvez não sei se encontre assim, ó. Vocês podem ver lá em cima tem as travessas que eu comentei. Aí em cima, ó, tem as travessas que eu fiz. Eu coloquei os sarrafos daquele jeito. Pus essas travessas com sarrafo de 10. Ele tem que estar alinhado. E ele está simplesmente praticamente preso lá. Não tem uma bucha 8 aí. Tudo eu coloquei com prego na parede. Pra vocês verem como é que fica firme, ó. Aqui ó, ele está só pregado. Tem um prego ali de cima segurando nele. Essas grandes aqui, ó, essas travessas grandes são para segurar. Ela tá longe do teto, ó. O teto tá ali, ó. Ela tá só pregada assim, ó. Eu pus um prego ali. Tá apoiado em cima desse. Esse aqui está nivelado. Eu medi pelo teto, que tá mais ou menos nivelado. Aqui, ó, coloquei uns pregos nesse arremate do forro. E aqui, ó, na parede não tem bucha de nylon. Eu fiz do jeito que eu mostrei. Com os pregos cruzados. Eles estão pregados cruzados, como eu mostrei aqui, ó. Por que cruzar assim? Porque antes de você fixar as travessas aí, o que que acontece? Você prega num canto, ele solta no outro. Se você cruzar assim, ele vai até dar uma soltada. Então você põe as travessas todas. Porque na hora que você prega aqui, ó, bate um preguinho aqui, ó, ele não deixa ela vir pra cá. Aí dá uma estabilizada. E depois que você tiver travado aí, não desce mais porque os pregos estão na parede. É que aqui não dá pra ver, mas quando do lado lá no fundo, lá embaixo do fundo, essas travessas aqui, ó, essas travessas aqui estão assim nele, ó, faceando, que é para poder pregar o forro nessas peças aqui. Aí se você pode, você trava, pode ser pregada dessa forma aqui, ó, como tá aqui, ó. Pregos colocados mais ou menos, ó. Você põe o prego chanfrado, inclinado, pode ser dois desse lado, ou um de cada lado e um outro aqui desse lado. Você vai pôr o forro com um grampeador, não vai soltar não, fica suficiente, segura bem. Aqui, ó, tinha uma caixinha de luz bem firme que eu fiz. Eu travei aqui, ó, tá pregado, segurado, para não descer, ó, tá firme. Porque essas duas madeiras eu não preguei lá. Só que eu pus umas travas aqui, ó. Ele só tá encostado no teto para não deixar isso aqui subir, para alinhar, porque essa madeira estava torta assim, eu empurrei. E aqui é para não deixar descer, porque eu tenho um ventilador de teto que é muito, ele balança muito. Aqui, ó, não dá pra ver, mas tem uma caixa, eu pus um sarrafo aqui dá pra ver, ó. Tem um sarrafo de 10 aqui, ó. Ele tá apoiado por cima. E lá tem dois sarrafos de 5 que eu fiz um quadro. Ele tá mais ou menos em onde está preso o ventilador. Então fica muito firme, não tem perigo de cair. Tá firme, ó. Você pode se pendurar aqui, ó. Então, esse forro tem, acho que uns 8 anos que tá feito, ó. Tem nada ondulado. Aqui, ó, o grampo usei, grampos de 6 milímetros. Olha como é que ele com o tempo, ó. Ó, não sai, ó. Pra sair tem que forçar muito, ó. Entendeu? Então é fácil, eu consegui tirar numa boa, rapidinho. Para colocar é só encaixar de novo e botar outro grampo. Então é uma coisa simples de fazer. Então aí, ó, recapitulando, você tem que ter umas travessas dessas mais firmes, ou em madeira ou em metalon. Madeira tem que estar pregada aqui, alinhada aqui, ó. Alinha essa parte. Essa outra parte aqui, ó, onde vai receber o forro. Como eu pus o forro no sentido
desse sentido aqui, ó, que está seguindo as talas, eu coloquei de atravessado aqui. Esses aqui eu fiz mais ou menos em torno de 60 centímetros a distância daqui, ó. Distância desse para esse tem uns 60 centímetros. E tá alinhadinho, ó, não dá problema. A madeira que eu falei pra vocês, ó, de cedrinho, tome cuidado com essa parte branca. Normalmente você escolhe essa aqui, ó, aqui tá um pouco branca. Evita essas partes aqui, ó, mas aqui tá um pouquinho já rosada, não tem muito problema. Mas muito branco, isso aqui é perigoso dar cupim. Porque aqui é muito quente, ó, é uma laje, ó. Aqui, ó, pra vocês terem uma ideia, isso aqui foi emassado, foi pintado, mas ó as rachaduras. Então a gente optou colocar o teto. Esse forro de PVC. Essas travessas aqui, ó, se você quiser pôr, você põe uma travessa como tá nessa aqui, ó. Prega uma travessinha daqui, ó. Daqui aqui, ó. Você pode pôr uma madeirinha assim, ó. Uma madeira pregada ali, pregada aqui para travar, se não souber pregar. Uma coisa extremamente fácil de fazer. Aqui outra travessa. Essas travessas normalmente em torno de... Aqui eu coloquei 1 metro, mais ou menos, como o quarto tem uns 2,70, eu pus três travessas, dividi em 4 vãos. Então tem mais ou menos 1 metro, acho que em torno de 1 metro, 1 metro e pouco cada uma. Vocês podem pôr isso até 1,20, depende do sarrafo que você vai pôr. A vantagem do forro feito de madeira é que você consegue grampear, é fácil de tirar. Com o metalon você tem que amarrar com arame cozido ou rebitar, que não é aconselhável, porque o rebite tem a cabeça muito grande. Então tá aí, ó, dá para tirar as ideias, as dicas de como fazer um. E uma coisa muito firme. Aqui, ó, pelo tempo, dá para vocês verem que faz tempo que está colocado, ó. Eu arranquei agora, eu vou recolocá-lo. Se por acaso não tiver lajes por telhado, é aquilo que eu falei, vocês podem optar, né, nesse vão aqui, ó, põe isopor aqui, ó. Corta o isopor certinho entre as madeiras e põe isopor aqui, ó. Ou por cima de tudo aqui, você conseguir pôr isopor aqui, ó, entre essa parte aqui, ó. Você pode colocar um isopor, por aquelas telhadas. E essas madeiras aqui você leva e coloca nas tesouras, nos caibros do telhado, ó, para travar. O importante é que você tem que travar isso daí, senão ele vai movimentar. Aqui o forro já recolocado. Tirei e coloquei, ó. Está perfeito. Para vocês verem como que funciona pôr isso daí. Se tem um problema, você tira e coloca o mesmo forro, ó. Fica impecável. Mais de 8 anos colocado. Sem manutenção nenhuma praticamente. Limpo. Sem sujeira. Está em um banheiro. Esse aqui deve ter mais ou menos mais de 10 anos que foi colocado, ó, está perfeito. Aqui eu não coloquei o rodaforro. Naquela época não tinha só uma junta, só que eu fiz um acabamento acompanhando o armário, ó. Fiz um acabamento aqui acompanhando o armário. Coloquei uma fórmica, 2 fórmicas grudadas uma na outra com essa tirinha. E fiz o recorte, coloquei no banheiro inteiro isso, ó. Ali tinha uma tampinha, acabei tirando para pôr esse chuveiro. Então, quando dá algum problema, o que acontece? Aqui eu deixei o final lá do lado direito. Se eu precisar tirar, eu tiro de lá para cá, se tiver que arrumar, porque tem um outro banheiro em cima, que a tubulação está aí. Então, quando eu preciso arrumar, eu simplesmente arranco e coloco de novo. O mesmo outro banheiro que tem, ele está logo abaixo do banheiro que eu acabei de mostrar. Se der algum vazamento, eu só tiro. Eu começo a pôr por ali, ó, aquela parte lá sai. Eu arrumo e coloco de novo. Então, é uma dica legal. Quem não conhece esse tipo de trabalho, que já é uma coisa muito usada, ali a perfeição. Você põe a arandela que você quiser, o lustre. Fica muito bom o acabamento. E a grande vantagem deu vazamento no andar de cima, você não precisa arrebentar nada. Você tira o forro, arruma e põe o mesmo forro.
Aqui mais uma obra de arte do Leão. Eu coloquei todos esses azulejos aí, ó. Eu adoro fazer isso. Só que é muito cansativo. Já tem mais de 10 anos que eu fiz esse banheiro. Está impecável, ó. Tudo que eu coloquei. Aqui também, ó. Tudo isso aqui eu arrumei um pedreiro para colocar. Comecei, tive a ideia, uma cerâmica simples, ó. Risquei aí, comecei com ele, marquei onde ele começou, orientei e ele fez até que legal. Esse de baixo foi tudo eu que fiz, ó. Uma cerâmica normal, um desenho, eu coloquei, cortei e coloquei tudo isso daí. Só não fiz o contrapiso. Esse chão todinho também, eu coloquei tudinho essa cerâmica. Eu adoro fazer isso. Mas é um trabalho muito cansativo. Aqui também uma parte, essa parte o pedreiro colocou. E essa aqui da cozinha fui eu que coloquei esse piso e esses azulejos todos. Eu coloquei isso aqui tem, acho que tem uns 15 anos que eu coloquei isso.